Eu vou fazer só uma breve introdução, falar um pouco de alguns livros rapidamente, vou citar alguns livros aqui para o pessoal. Talvez vocês já conheçam esses livros, mas eu vou citar. Falar um pouquinho do Flávio Josefo, né, trazer algumas questões até para a gente debater, e aí eu passo para a Lindy. Não vou demorar, e aí eu passo para a Lindy entrar na parte aí que ela conhece bem, que são essas correlações, né, entre a obra de Flávio Josefo e o Novo Testamento, a Bíblia. Tá? Então, João, eu posso colocar meus slides? Aliás, já está aí, né? Eu já mandei. Pronto. Só pôr na... Deixa eu ver se está ok aqui para mim, tá? Pronto. Então, o título é esse, né, pessoal? A Teoria Flaviana e o Jesus Romano. E eu queria começar indicando esse livro, eu acredito que a maioria já conhece, do pesquisador Joseph Atwill. Muita gente critica ele porque ele é da área da informática, da computação, é inclusive um grande empresário nessa área, mas é um cara que estudou Bíblia a vida inteira, e especialista em grego também. Eu acho que o Scania conhece ele, pessoal, assim, eles conversam, né? E eu não sei se o Francis também conhece. E assim, é um livro que para mim foi tipo um despertar, né? Quando eu encontrei esse livro, aí eu mostrei a Lindy. Na época, o Lindy, olha só, ele corrobora com a tua pesquisa, que a Lindy já fazia essas correlações, as mesmas que o Joseph Atwill mostra aqui nesse livro dele, Caesar's Messiah, Messias de César, né? Tem até, acho que já tem, esse livro tem lá no meu grupo de arqueologia do Telegram, que tem nos arquivos do grupo uma baita biblioteca, tem esse livro lá, acho que em inglês e também em português. Tem uma versão dele já traduzida, tá? Eu acho que eu já coloquei lá. Mas é tipo ele fala de uma conspiração romana para inventar Jesus. E esse é o primeiro livro dele, né? Porque tem o outro que ele lançou, acho que foi 2014, 2015, Shakespeare's Secret Messiah. É o Messias Secreto de Shakespeare. Eu já abordei em alguns lives, até no canal do Francis, da Multiversal. Tem vídeos no meu canal também falando desse outro livro. Não vou entrar aqui nesse livro hoje, né? Porque aí ele aprofunda mais ainda certas questões, envolvendo inclusive o personagem Shakespeare e suas obras, né? É bem interessante porque o Joseph Atwill, ele faz esse trabalho investigativo, né? Eu costumo dizer que é um trabalho de formiguinha, ele vai observando as assinaturas que foram deixadas ali quando você estuda a obra de Flávio Josefo, do historiador Flávio Josefo, o Novo Testamento, e aí você começa a ver pistas. Eu costumo dizer que deixaram pistas sobre esse assunto. E aí você vai investigando, linkando, né, correlacionando, como a Lindy faz, algumas correlações são fortes, né, assim, porque são óbvias demais, né, você vê ali que realmente o que está ali no Evangelho, você encontra na obra do Flávio Josefo, mais ou menos de uma mesma forma, com muitas semelhanças, então a gente não pode deixar de olhar para isso. E esse livro mostra detalhes disso, é um livro rico, realmente. Eu super indico a leitura para todos, é um pesquisador muito sério, especialista em grego e faz um excelente trabalho. Ele começa falando ali dos manuscritos do Mar Morto, aí ele chega ali na corte flaviana, os imperadores flavianos, praticamente divindades romanas, né? E ele começa a mostrar detalhes ali da questão do Flávio Josefo também, e entra nessas correlações, que são muitas. Lá no meu canal e no da Lindy, a gente abordou já bastante sobre isso, ainda tem mais para abordar, mas tem muito material lá. Então, esse livro, pessoal, ele é bastante importante para compreender todo esse paralelo e correlações entre os evangelhos do Novo Testamento e os livros e narrativas desse historiador Flávio Josefo, tá? Então, esse livro, ele fornece como é que eu posso dizer, uma nova abordagem para entender o que são os evangelhos e quem os compôs, quem realmente compôs. Lógico que a gente não pode chegar e bater o martelo. Oi, Armand, boa tarde. A gente não pode chegar e dizer, Érica, você pode confirmar e ter certeza que foi fulano que escreveu. Não. E outra, eu nem sou teóloga, né? Não sou dessa área aí do João e de outros amigos,
né? Eu não sou dessa área, eu venho aprendendo, né? Mas, assim, são correlações importantes que têm que ser observadas. Eu vejo como pistas e evidências, né, textuais de algo que ocorreu. Ah, foi o Flávio Josefo, tinha outros intelectuais também, ali na corte flaviana. Inclusive, quem fosse contra, né, o que estava sendo desenvolvido pelos flavianos, o próprio Vespasiano, a Linde vai, acho que sabe mais do que eu isso aí, ela conhece mais essa galera aí, esses flavianos lá. E o próprio Vespasiano, ele perseguia, né, Linde? Ele perseguia, ele matava, perseguia historiadores, né, alguns intelectuais eram assassinados por ele, foram assassinados por ele, né? Então, esse livro, pessoal, que tem em português, tá? Antes não tinha realmente, eu tive que traduzir realmente para entender, mas hoje já tem em português, o Messias de César, mostra que os intelectuais trabalhando para Tito Flávio, é o segundo ali dos três Césares flavianos, né, criaram o cristianismo, as evidências apontam para isso, né? E o objetivo principal era realmente substituir o messianismo judaico, que travou guerra ali contra o Império Romano, em uma versão do judaísmo que seria tipo meio que obediente a Roma. Então, por mais que a gente tivesse o Império Romano expandindo cada vez mais, né, a gente tinha essa preocupação dos romanos com o judaísmo que ainda era bastante proeminente ali naquela região do Mediterrâneo, regiões vizinhas. Então, havia essa preocupação, tanto criar um movimento para se opor ao judaísmo, né? Então, e aí tem essa questão do cristianismo surgindo ali, né? Então, um dos indivíduos envolvidos com essa construção desses evangelhos foi o historiador do primeiro século, Flávio Josefo, né? Ele nasceu ali, acho que o Flávio Josefo nasceu em 37, né, Linge? 37 da Era Comum, e foi até, ele viveu até 100, né, da Era Comum, 67 anos de vida, então ele passou ali justamente pelo governo desses imperadores, né, Vespasiano que entrou ali, se eu não me engano, 69 a 79, né, 10 anos de governo, aí depois vem Tito Flávio, que foi o que governou menos, 2 anos, né, de 79 a 80, 81, e aí ele faleceu, né? Sofreu lá um problema, uma intoxicação, algo assim, né? Dizem que foi envenenado pelo outro irmão mais novo, Domiciano. O Domiciano que governou de 81, acho que foi o que governou mais tempo, 15 anos, de 81 até 96 da Era Comum, né? Então, o Flávio Josefo, ele era de família real da Judéia, né? Lembrando que Judéia é uma parte ali da Palestina, né? Assim, teve esse período de Judéia, mas a região toda ali sempre foi Palestina, Canaã, Palestina. Heródoto, no século V, já fazia, antes da Era Comum, já fazia referência à Palestina. E teve esse período ali de Judéia, que era uma região da Palestina. Palestina que eu me refiro, pessoal, é todo o território, Gaza, Cisjordânia e o Estado ilegítimo, a Palestina ocupada, né? Então, tudo ali sempre foi Palestina e né, até hoje, por mais que tenha ocupação. Então, o Flávio Josefo nasceu ali de família real, os Macabeus, se eu não me engano, e, assim, foi uma pessoa que foi muito bem instruída, né? Segundo ele próprio narra em sua biografia, apesar de que ele o tempo inteiro se enaltece, né? Ele, tipo assim, era praticamente o super-homem. Então, ele era bom em tudo, muito bom no grego, né? Que na época era bem importante isso. E, como Jesus, José era uma criança prodígio, que surpreendeu ali os mais velhos com o nível de conhecimento que ele tinha ali da lei judaica, né? E José também afirmou ter sido membro de cada uma das seitas judaicas de sua época, os saduceus, os fariseus, os essênios. Ele foi dos essênios, né, Linde? Flávio Josefo. Foi sim, de, acho que se eu não me Determinado engano, período. 16 anos até os 19 anos. 16 anos a 19? Até os 19.
Eu estava na dúvida, eu acho que foi 2, 3 anos, realmente, que ele ficou ali com os essênios. Então, quando a rebelião judaica contra Roma eclodiu ali em 66, da Era Comum, embora ele não tivesse descrição ali de antecedentes militares, ele nunca tinha sido militar e tal, e acreditava que essa era uma causa sem esperança, ele próprio dizia isso, né? Mas a ele foi dado, ao Joséfo foi dado o comando do revolucionário exército da Galileia. Então ele foi levado em cativeiro, ele foi aquela história toda que a Lindy até já falou detalhes disso, né, Lindy, que ele foi pego ali com, ele ficou cercado ali, ele e outros soldados, né, outros judeus, e ele fez com que o pessoal parece que se matasse, né, e sobrou só ele. E aí ele foi conduzido ali perante o general romano na época, né, que ele era general ainda, o Vespasiano, e ele logo se apresentou ali como um profeta, né? Então ele já chegou ali mostrando-se como um profeta, dizendo aquela profecia lá que o Vespasiano ia chegar a ser imperador, né? Seria praticamente um deus, uma divindade, enfim, ele começa a puxar o saco ali dos romanos, né? A verdade é essa. E vai acabar atraindo o próprio povo, né? Tudo mais. Então, o Joséfo, ele faz isso. Ele alegou ali que as profecias messiânicas do judaísmo não previam um Messias judeu, mas quem? Vespasiano. Né? Ele que seria o Messias, né? O novo rei lá, a divindade. É tanto que ele depois se tornou imperador, né? Logo depois aí. Joséfo dizia que ele iria se tornar o senhor de toda a humanidade. Joséfo era mala, né? Se existiu mesmo, era... Enfim, como diz no popular, era um mala. Porque o cara, até quando você começa a ler as obras dele, né? A biografia dele, então, nem se fala, né? Ele se enaltecendo o tempo todo, enaltecendo os romanos, tudo dele era um desígnio de Deus. Ele fez uma oração quando ele foi capturado, né? Eu até citei essa oração numa live lá no meu canal. E ele, tipo assim, ele dizia que tudo o que estava acontecendo era um desígnio de Deus, que os judeus tinham que aceitar a colonização romana, né? Então, os romanos estavam ali porque era a vontade de Deus, os judeus estavam pecando, né? Estavam ali numa situação que eles tinham que aceitar, baixar a cabecinha, aceitar e acabou-se. Né? Só que a gente viu que não foi assim. Então, depois de Joséfo ali, do encontro dele, da profecia dele ali para Vespasiano, o Vespasiano ele foi proclamado imperador e ele recompensou ali a clarividência de Joséfo, né? Porque foi tipo uma clarividência, né? Ele acabou adotando ali o Flávio Joséfo, levando ele ali para a corte flaviana. Né? E ali ele começou a desempenhar alguns papéis, né? Então, o rebelde judeu, Yosef, acho que o nome dele era Yosef ben Matityahu, não sei se pronuncia assim, se tornou, então, Flávio Joséfo. Ele recebeu esse nome ali na corte flaviana. Até o nome dele mudou, né? Ou seja, filho de César. Ele transformou-se ali num fervoroso defensor da conquista de Roma na Judéia, ali na Palestina, né? E quando Vespasiano retornou a Roma para ser coroado imperador, Joséfo ficou para trás para ajudar o filho mais novo do imperador, no caso Tito, com o cerco ali de Jerusalém. Ele ajudou muito Tito durante o cerco. Ele passou muitas informações importantes. O cara era militar também, né? Então ele passou muitas informações que auxiliaram aquele cerco a Jerusalém e a queda, consequentemente a queda de Jerusalém. Ele ajudou a derrotar os judeus, o próprio povo. E a questão lá da queda de Jerusalém e tudo mais, né? Todas aquelas consequências, destruição lá do templo de Herodes, né, João? Aquele templo ali era o templo de Herodes. E aquele muro que tem ali hoje é um resquício de uma construção vizinha ao templo de Herodes.
né? Ainda tem isso, esse detalhe que muitas vezes é omitido, né? Então, depois que essa cidade foi destruída, Joséfo passou a residir aonde? Dentro da corte flaviana, em Roma, onde ele desfrutou ali do patrocínio de Vespasiano e dos imperadores flavianos subsequentes, né, que depois teve Tito e depois o irmão Domiciano. Linde, quem era mais velho? Era Tito, né? Domiciano era o mais novo. Isso, Tito era o mais velho, Domiciano era o caçula. O Tito já era general, né? Comandante ali das tropas. Já. Né? E ele foi enquanto ele morava ali em Roma que Joséfo ele escreveu inclusive suas duas principais obras, Guerra dos Judeus, que é uma descrição da guerra ali entre os romanos e os judeus ali entre 66 e 73 da Era Comum, mais ou menos, né? E também ele escreveu Antiguidades Judaicas, né? Uma história do povo judeu. Aí tem muita crença, mitologia no meio dessas Antiguidades Judaicas. Eu não consegui nem ler tudo. Mas as histórias de Joséfo são ali consideradas de grande importância para o cristianismo. Né? Tudo o que sabemos sobre o contexto social ali do Novo Testamento é justamente derivado dessas histórias. Oi, Paulo, dessas histórias que ele escreveu. Né? Então, são obras consideradas de grande importância. Lembrando que em nenhum momento ele falou de Jesus de Nazaré. Tá? Só para deixar esse detalhe. E olha que Joséfo ele faz referências a várias cidades, vilas, né? Mas em nenhum momento ele cita Nazaré. Né? Então, mesmo porque nem existia no século I, né? Segundo a própria arqueologia, só a partir, João já está rindo, né, João? Só a partir do século IV da Era Comum. Desculpa, pessoal, mas por que tu tá rindo, João? A arqueologia que mostra, né? Pelo menos assim, o que a gente tem até o momento, né? Eu já expliquei isso em live, eu e o João, em live, em vídeo, e inclusive é baseado no trabalho do arqueólogo brasileiro, professor Ademar Caefé. Nos livros dele, ele mostra detalhes dessa pesquisa envolvendo Nazaré, tá? Então, essas obras do Flávio Joséfo acabam sendo importantes, inclusive, para a estipulação de datas de muitos dos eventos ali do Novo Testamento. Então, elas são importantes, porque sem elas seria, assim, impossível a estipulação dessas datas, né? Daí a gente tem essas correlações, né? Novo Testamento, Flávio Joséfo. Outro livro que eu indico para vocês, pessoal, é esse aqui. Eu já abordei ele em live no meu canal, tá? Da Mireille Hadas-Lebel, acho que pronuncia assim o nome dela, que é Flávio Joséfo, Judeu de Roma. Então é bem interessante, né? Esse livro ele vai narrar fatos importantes da vida desse historiador judaico-romano, Flávio Joséfo, desde a juventude dele. Érica, Oi, João. esse livro está em português? Tem, ele é em português, eu tenho ele. Eu já postei várias vezes ele nos grupos. Eu quero ele, tu me manda lá depois. Depois eu te mando. Pode deixar, esse livro é maravilhoso, eu já comecei a abordar ele em live, tem muito ainda para abordar. Tem outro que eu ia mostrar, esqueci, que é um livro de um cristão até. Os incríveis paralelos entre Flávio Joséfo e o Apocalipse. Também é muito interessante, né? Um cristão, tá? O autor. Tem sim, Paulo. Tem na biblioteca, nos arquivos lá do grupo do Telegram, tá? Do meu grupo. Tem mais de 3.500 livros. Então, esse aí tem. Esse livro é muito bom, tá? Então, assim, tem muito que eu quero abordar sobre ele, mas vai mostrar isso, né? A educação que o Joséfo recebeu, o fato de ter sido uma criança prodígio, que ele era uma criança, assim, incrível, né? Segundo ele próprio também relata, né? E as escolhas espirituais dele, o fato de ter pertencido ali a várias seitas judaicas, também tem detalhes disso no livro. A viagem dele a Roma, o seu envolvimento com política, a sua arte de sobreviver, realmente. Era um artista, né, em termos de sobrevivência. O seu envolvimento ali na queda de Jerusalém,
todas as tramas que o envolveram, o seu ofício de historiador e escritor junto ali à corte flaviana. Então, ela vai mostrar Flávio Joséfo trabalhando na corte flaviana. Né? Então, é o mesmo que o Joseph Atwill fala. Ele era uma espécie de camaleão, né? Ele se adaptava bem às situações, né? Por isso que tem gente que questiona esse personagem, né? Porque ele estava em várias frentes, né? E ele, como você falou, ele se adaptava, né? É impressionante, assim, realmente. Nada Era um maluco para ele. né? Como é? Era um psicopata sedento de poder. Era uma pessoa que gostava ali de poder, né? E fazia de tudo para... Bem político, né? Político. Ele era bem político mesmo, né? Ele, de um lado, estava ali ajudando os judeus. Vamos lá, pessoal. Foi militar, né? Vamos lá. De repente, lá vem Roma. Opa! Ele viu que não tinha como os judeus ganharem do Império Romano, então vamos nos unir ao lado que realmente vai dar mais benefício, né? E aí ele começa a bajulação a Vespasiano. Vespasiano chegou até a ser deificado, né, Lindy, pelo Senado. Muita coisa ali era resolvida no Senado. Então, ele foi deificado pelo Senado, né? Geralmente eles que faziam isso, né? Eles que deificavam. Então, esse aqui, pessoal, é um busto romano que dizem que é tido como de Flávio Joséfo, tá? Dizem. Tá lá em Roma e é tido como de Flávio Joséfo. Ele era, segundo, né, eles era dessa forma aí. Ele foi representado, tá bom? E aqui tem um outro livro, eu acho que eu botei, deixa eu ver o último slide. Tá aqui, bastante conhecida essa obra dele, né? A Lindy cita muito ela, só para vocês verem, A Guerra dos Judeus, né? Então, o que eu falei, uma das obras dele. E é legal ver a biografia dele, tá? Também é interessante. Quando você lê a biografia, aí você já fica, rapaz, tem algo errado aqui. Porque são histórias, tem umas histórias bem mirabolantes, assim, coisas assim, bem enfeitada, maquiada, né, bem manipulada ali, realmente. Então, Flávio Joséfo, pessoal, eu pergunto para vocês, foi o mais vigarista dos historiadores antigos? O que é que tu achas, Lindy? Não tenho dúvida disso. Ele, para chegar ao poder, ele fez tudo, né? Até matar a própria infantaria, ele matou. Né? Era o que é que vocês acham, pessoal? Então, Flávio Joséfo, ele escreveu bastante sobre judeus e sobre romanos. Né? O nome original dele, como eu falei, era Yosef ben Matitiarro, José ben Matias. Né? Disse que ele nasceu realmente naquela data, em Jerusalém, 37 da Era Comum. E ele, como eu falei, ele nasceu no seio de uma família rica, importante. Não era pouca coisa, tá? A família de Flávio Joséfo, no caso, na época de Joséfo. E graças a condição dessa família, ao prestígio da sua família, Joséfo teve uma sólida instrução, aprendeu latim e grego, as duas línguas mais importantes, inclusive, dessa época. E segundo o que ele próprio relata, ele foi um prodígio intelectual. Está na biografia dele, né? Ele relata muito isso. Ele foi, assim, um espetáculo. Né? Além de ser muito estudioso, parece que Joséfo era muito devotado ali às questões espirituais também. Tudo dele era de desígnio de Deus. Ele fazia orações, ele era, né? Ele fazia, era mala, né? Então, entre os, como a Lindy falou, né, que ele passou um tempo no deserto, né, ali junto aos essênios, entre os 16 e 19 anos, tá, pessoal? Mas alguns questionam, será mesmo, né? E depois desse período, Joséfo, ele retorna ali a Jerusalém, onde ele vai se filiar às seitas dos fariseus e também passa a ocupar ali importantes funções administrativas ali no Império, né? E quando ele estava ali com 26 anos, ele foi enviado a Roma
para advogar. Ele foi para Roma para advogar a favor de alguns sacerdotes judeus que foram condenados pelo governador da Judéia, que era o Marco Antônio Félix. E durante essa viagem, inclusive, tem uma narrativa incrível que ele sobreviveu a um naufrágio, após passar a noite inteira nadando. Ele passou uma noite toda nadando. História estranha, né? Quer falar algo? Ele só tá perdendo aí pro cara da Mundial, né? Que nadou o oceano todinho com um monte de tubarão do lado dele, como é o pastor lá, o de Chapeuzão lá, o Valdemiro, né? Valdemiro, O Valdemiro. ele fez Ele nadou o oceano todo com um monte de tubarão ao redor dele, até chegar no... Mas por que ele sofreu um naufrágio? Ele contando um testemunho dele. E o barquinho dele, né, um iatezinho no valor de milhões, é um barquinho que eles chamam. Barquinho. Aí teve lá um negócio lá, ele caiu no mar e jogaram uma boia e disse, não, eu vou nadando, vou mostrar como o poder de Deus é grande na minha vida. Aí nadando com muito tubarão ao redor dele. Sei. Só essas histórias aí do José, tem o Paulo também, né? O Paulo participou desses naufrágios. Eu quero deixar um abraço aqui, o Quero Seu Dízimo, eu acho que é Atman Zuanon, o Sheik Ahmad Bilal, Meia Lua, Teologia para Quem Tem Pressa, esse cabra safado aqui é meu sobrinho, Adri Silvestre, Paulo Barretos. Quem é, João? Que é teu primo? Meu sobrinho. Ah, teu sobrinho. Ele era adventista, eu dei uma surra nele, agora ele é agnóstico. Mariane dos Santos, deixa eu ver outro. Paulo Barreto, galera, seja muito bem-vindo aí, marrete um like. Quem não for inscrito ainda no canal A Farsa do Cristianismo, se inscrevam lá. No canal Arqueologia com Érica, e também não esqueçam de se inscrever aqui, também no Teologia Reflexiva e História. E saber que a galera tá voltando aí, o Paulo, eu senti falta do Paulo esses últimos dias, porque ele é um dos caras que chegava primeiro na live e também nos vídeos que eu faço, né? O Josh, dispensa o comentário, esse cara aí é excepcional. Esse cara, ele é mais poderoso que o Javé, ele consegue estar em todas as lives ao mesmo tempo, ele é uma fera aí. O Josh, ele me ajuda muito. Nossa, nem sei como agradecê-lo. Tem provas arqueológicas que José existiu? Não, o que a gente tem são as obras dele, né, João? E esse rosto aí, né? Esse rosto aí, né? Não, tem essa escultura aqui que diz, esse busto romano, dizem que é dele. Eu acho meio complicado, né? Já que os judeus, na época, eles preservavam muito a barba e o cabelo, né? Mas, como a gente falou agora que ele é uma espécie de camaleão, ele se adaptava, né? Possa que ele tenha chegado ali na corte flaviana, né? Até para parecer com o romano, né? Sim. Alguns outros falam de José também, né? Agora, porque assim, quando você vai ler a biografia dele, principalmente, você vê que tem uns eventos tão incríveis que alguns começam a duvidar se realmente ele existiu, se ele foi um personagem criado. Até questionaram isso ao professor Alessandro, lá quando ele estava numa live no meu canal. E aí ele disse, independente disso, né, tá aí as obras e tudo, se for um personagem também criado no meio disso tudo, né, mas tem algumas coisas assim como essa do naufrágio, que ele nadou a noite inteira, lógico que a pessoa vai escrever sobre si e acaba, né, e logo ele, que eu acho que tinha muito ego, e aí ele se coloca ali como mega inteligente, né, um cara altamente aí especial. Também. Ele enfeita, né, faz toda essa manipulação aí. E quando ele chega a Roma, né, que ele vai advogar por esses sacerdotes judeus, ele consegue a revogação da condenação desses sacerdotes, né, e esse feito que ele conseguiu acaba trazendo muito prestígio para ele ali entre os próprios judeus, e por causa desse prestígio que Joséfo consegue, né,
os judeus eles escolheram Joséfo para ser um dos líderes para lutar contra os romanos ali na Galileia, né? E aí começa a parte dele como militar e tudo mais, né? E é justamente aí que ele não foi muito convincente, tá, pessoal? Em, assim, explicar o fato de não querer uma guerra contra os romanos. Ele era sempre muito pró-romanos, pró-Roma, né? E ele, ao mesmo tempo que ele não queria essa guerra contra os romanos, ele também, ao mesmo tempo, ele era um líder, né, um dos líderes dos revoltosos, né? Então, assim, eu acho meio estranho, né? Porque Será que ele não queria poupar a vida dos... pode ser que ele viu assim que o Império Romano não ia, os judeus não iam realmente conseguir parar ali o Império Romano, né? Combater. E aí, bom, se eu não consigo combater, eu vou me unir a eles, né? Melhor eu dar um jeitinho ali, né? E inventar alguma coisa. Eu acho que ele pensava, quer dizer, um cara sem honra, né? Porque eu acho que quando você tem sem honra, sem ética, quando você pertence ali a um povo, numa situação de colonização, que você está tentando combater os colonos, expulsá-los de sua terra, né? Você vai lutar ali até o fim, né? Era para ele ter ficado realmente, não, vou lutar até o fim, acabou-se. Mas não, ele rapidamente ele passou para o outro lado. Ele viu que não ia ter chances. Então, provavelmente, pessoal, foi a ambição e o orgulho que o levou a embarcar nessa aventura, né? Ele foi derrotado pelas tropas romanas, como eu falei, comandadas na época pelo então general que depois viria a se tornar imperador Vespasiano, que juntamente com 40 soldados, né, ele tinha essa equipe lá com ele, eles se esconderam, né, numa gruta, né, Lindy, eu acho que foi. Eles se esconderam, daí até a Lindy já contou detalhes dessa história, foi aí que ele se entregou aos romanos, ele convenceu o pessoal um a matar o outro, sobrou só ele se entrega aos romanos, explicando inclusive que sua rendição foi como um ato de sacrifício aos desígnios de Deus. Então, ele faz uma oração, tem até uma oração sobre isso, né? Eu falei numa live lá no meu canal, mostrei essa oração, eu li, acabei esquecendo de trazer ela aqui, mas ele faz uma oração, tal, agradecendo e tudo mais, que é o desígnio de Deus, que os judeus têm que aceitar e tudo mais, né? Essas coisas todas. Então, em seguida, tem aquela questão da profecia que ele faz com relação a Vespasiano. Enfim, um cara, além de traidor, né, era bastante esperto, né? Ele era bem esperto mesmo. E a partir daí ele passa a trabalhar, como eu falei, a ajudar os romanos, inclusive ajudando-os a destruir, ajudando-os ali no cerco, né, de Jerusalém e também a destruir Jerusalém, né? Ele sempre se utilizando ali de discursos religiosos para convencer ali os judeus a se submeterem aos romanos, sempre dizendo que é a vontade de Deus, que são os desígnios de Deus, que eles têm que acatar e tudo mais, né? Que vai ficar tudo bem. É só eles realmente aceitarem aquele jugo romano e pronto, acabou-se, né? Então, Lindy, esteja à vontade para iniciar sua explanação. Era isso, pessoal. Quis mostrar alguns livros envolvendo essa questão do Flávio José, falar um pouquinho dele. Lá no meu canal tem mais aprofundado assim, alguns desses temas. Também, quem quiser olhar depois, tem playlists sobre cristianismo e teoria flaviana. E é isso. Ele foi inteligente, né? Ele eliminou os amigos para não ter nenhuma prova contra ele, né? Foi inteligente. Exato. O que me chama atenção, quando ele estava ali sendo a ponte ali, né? De Jerusalém com Tito ali, o povo com Tito, ele conta que ele chorava, que as lágrimas corriam pelo rosto dele. Então ele dizia, olha, o Roma não quer matar ninguém, não quer fazer mal a vocês. É só vocês pagarem o imposto. Eles só querem seu imposto. Exatamente, eles querem só o imposto. Tudo vai ficar bem. Era um canalha mesmo. Bom, então vamos lá, gente. Olha, eu fiz aqui trouxe aqui umas correlações interessantes que fala acerca quando chega o maioral ali, o Jesus, né? Digamos, o
o Senhor para a guerra. Então, a Bíblia sempre narra que ele está chegando nas nuvens. Ele vem das nuvens. Então, eu trouxe essas correlações, eu achei interessante. Vou ler para vocês. A primeira correlação que eu peguei, que fala sobre nuvens, que é muito parecida com a de Flávio José, com a Guerra dos Judeus. Então, está assim, ó, em Isaías, né, no capítulo 19, versículo 1. É um alerta ao Egito, né? Um alerta ao antigo Egito. Aliás, um alerta ao Egito do Antigo Testamento. E nessa profecia, Deus ameaça a nação com julgamento que tornou realidade, quando o rei assírio, né, conquistou o Egito em 671, antes de César, antes da Era Comum. Então, o versículo diz assim, ó, eis que o Senhor cavalgando uma nuvem ligeira, olha só, cavalgando uma nuvem ligeira, vem ao Egito, os ídolos do Egito estremecerão diante dele e o coração dos egípcios se derreterá dentro deles. Mais uma correlação, né, em Mateus, falando sobre as nuvens, o capítulo 26, versículos 62 a 64. Então, aqui, ó, o próprio Senhor Jesus usa a mesma linguagem, né, para falar do juízo contra os judeus no ano 70, depois de César, que foi a tomada lá de Jerusalém. E esse aqui está no Salmo 26, né, o que eu falei lá. E aí tem o Salmo... Desculpa, deixa eu te interromper, só para eu entender o que você falou. Então, na Bíblia, ele pega um acontecimento histórico, que foi a invasão dos assírios, 670 antes da Era Comum, no Egito, né? E aí ele diz que é porque Deus mandou, foi isso? Não. Essa correlação... A nuvem é uma metáfora de juízo de guerra, de destruição de guerra. A nuvem é uma metáfora de um grande exército que vem destruir ali. Exato, a mesma metáfora Flávio Josefo usa em Guerra dos Judeus. Entendeu? Entendi. A mesma metáfora. Então, tem Salmo também, 104, e o versículo 3. Aí diz assim, ó, Deus diz, põe nas águas o vingamento da tua morada, tomas as nuvens por teu carro e voa nas asas do vento. E em Flávio Josefo, né, ele diz assim, queira dos judeus, antes do nascer do sol, virão no ar, em toda aquela região, carros cheios de homens armados, atravessar as nuvens e espalharem-se pelas cidades, como para cercá-las. Ou seja, a mesma nuvem, né, a mesma metáfora da nuvem em Flávio Josefo, e a mesma metáfora da nuvem em vários textos, vários versículos bíblicos aqui. E em Mateus 24 a 29, 30 está assim. E verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Então é interessante, né, que essa correlação, por isso que eu trouxe aqui. E também tem em Tácitos, né, que Tácitos, ele diz assim, ó, havia sido visto exércitos participando de uma batalha nas nuvens, né, o fulminante brilho das armas, o templo iluminado por uma repentina radiação que vinha das nuvens. Então, metáfora aí desses dois autores, né, desses dois autores contemporâneos aí, a gente pode ver na Bíblia também. E aí tem mais correlações aqui em Apocalipse. Apocalipse 8:13 diz assim. Aqui é a metáfora da águia. E a águia, a gente sabe
que era o símbolo ali de Roma, né? Que era o escudo de Roma. Tinha no escudo de Roma a águia. Então, aqui, ó, Apocalipse 8:13. Então vi e ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia em grande voz: ai, ai, dos que moram na terra, por causa das restantes vozes de trombeta dos 3 anjos que ainda têm de tocar. E aí depois em Oséias, no capítulo 8, versículo 1, também tem a águia. E está escrito assim: põe a trombeta à sua boca. Ele vem como águia contra a casa do Senhor, porque transgrediram a minha aliança, se rebelaram contra a minha lei. Então, a águia está aí. Aí tem outra correlação, que já não é mais essa metáfora, já é outra metáfora, que é da... E o José, ele diz assim, ó, eu vou ler em Jó primeiro. Jó, capítulo 3, e o versículo 20 a 22. Porque se concede luz ao miserável. Aqui está falando de uma, não sei como dizer essa palavra, não quero falar, né, ela aqui, mas bom, vocês vão entender, não quero dizer essa palavra porque o YouTube pode, né, dar aí um... Porque se concede luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo. Não, isso é uma pergunta. Por que se concede luz ao miserável e a vida aos amargurados de ânimos que esperam a morte e ela não vem? Eles cavam em procura dela, mais do que tesouros ocultos. Eles regozijariam por um túmulo e exaltariam se achasse a sepultura. Aqui então fala que as pessoas vão querer morrer, mas elas não vão encontrar a morte. E alguns vão tentar enterrar os seus entes queridos ali, os mortos, mas não vão conseguir. E em Guerra dos Judeus, né, o Flávio José, ele narra assim, ó, quando teve o cerco em Jerusalém, que foi aquele horror ali. Então ele narra assim: aqueles monstros de impiedades, no começo, enterravam os mortos à custa do poder público, para se livrar do mau cheiro, mas, não podendo mais fazê-lo, jogavam por cima do muro, ao fundo dos vales. O horror que Tito sentiu por vê-lo quando deu a volta a toda a praça e o estranho fedor de apodrecimento dos cadáveres. Quero soltar um profundo suspiro. Ele elevou suas mãos aos céus e tomou Deus por testemunha de que não era culpado de tudo aquilo. Este é o estado mais que deplorável de tão infeliz e miserável cidade. Então eu vi essas duas correlações aí bem interessantes. Agora, o que mais me deixa aqui indignada e o que mais me deixa assim boquiaberta é o fato de o Tito, né, que não era o Tito aqui, era o Flávio José, querer tirar a culpa das costas o Flávio José querer tirar a culpa, né, de todo aquele horror das costas de Tito. Tito eleva as mãos ao céu, não sou culpado. É bem mais degradante. Aí, em Apocalipse, também tem uma correlação bem interessante, que é sobre as pedras, né, de talentos, de um talento. A gente encontra isso em Flávio José, encontra em Apocalipse, no capítulo 16, 21. Está assim, ó. Também desabou ao céu sobre os homens grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de um talento, e por causa do flagelo da chuva das pedras, os homens blasfemaram de Deus. Portanto, o seu flagelo era sobremodo grande. E lá em Guerra dos Judeus, Flávio José, ele diz assim, ó, das 10ª legião eram os mais temíveis. As da 10ª legião eram os mais temíveis. As pedras que lançavam eram maiores que as outras, e iam tão longe
que não somente derrubavam os que faziam as excursões, mas iam matar mesmo junto dos muros e das defesas da cidade aqueles que a estavam para defendê-las. As menores dessas pedras pesavam pelo menos 1 talento, assim como está aqui em Apocalipse 16, 21, dizendo que também as pedras, né, tinham 1 talento. É lindo. Então, foram essas as correlações. Oi! As pessoas elas querem ler o Apocalipse de forma literal, só que elas esquecem de figuras de linguagem e de expressões da época, né? Na verdade, o escritor da narrativa ele está tratando aí de uma catapulta, né? Que lança pedras ao longe, e quando eles invadem ali, eles fazem o cerco de Jerusalém, para conseguir entrar e fazer a matança ali dentro, eles usam muitas catapultas para poder abrir buracos nos muros, né? Inclusive, falasse uma coisa aí que eu me lembrei, que está em Flávio José, que ele diz que eram tantos corpos no chão, que os soldados tinham que correr pisando por cima dos corpos para poder alcançar outras pessoas vivas, né? Quando ele fala lá da metáfora da águia, é justamente o desenho, né, da águia e do raio que está no escudo, né, da legião ali, dos soldados romanos, né, que estão ali. Exatamente. Eu até fiz um pequeno vídeo, se eu não me engano, no meu canal sobre isso, né, sobre a passagem de Mateus 24, que diz que aonde estão os cadáveres, ali estariam as águias, né? E aí eles ficam discutindo lá, os apologetas, que não eram águias, eram abutres. Não, o termo lá em grego é águia mesmo, mas é se referindo à destruição feita ali pelo Império. Muito bacana isso aí, ficou legal. E o talento ali só entra só para dar uma desdobrada, porque é uma figura de linguagem que quem está ali naquele momento sabe do que o autor está falando. Só que tem gente que quer pegar literal, cria malabarismo, faz aquele negócio para querer colocar em 2024. Né? Teve um arqueólogo aí muito famoso, eu vi um podcast dele na época da pandemia, que ele usou a pandemia dizendo que 2 ou 3 anos o Jesus ia voltar. Né? Nós já estamos em 2024. Né? Acho que vocês sabem mais ou menos quem é que eu estou falando. Não acredito que ele falou isso. Ele falou isso. Eu vou achar e vou mandar para vocês dois. Não acredito. Então, tipo assim, vergonha. Ele é inteligente. Eu tiro o chapéu para ele, é inteligente. Porque ao mesmo tempo que ele faz a armadilha e ele percebe que ele vai cair na própria armadilha dele, ele cria um outro superfúgio, uma outra dinâmica para sair da situação, para que a pessoa não entenda, né? E aí ele fala assim, eu posso estar errado, entende? Ou seja, não deu certo lá, tá vendo? Então não, mas eu falei que eu poderia estar errado. Ele, sabe? Só que na mente da pessoa. É um malabarismo, né, que ele faz. Ele faz aquela afirmação naquele momento propício para isso, né? Que muitas pessoas vão acreditar, né? E depois ele fica meio que, bom, não aconteceu, né? Mas. E aí, as pessoas que são condicionadas a acreditar, elas não conseguem observar a maquiagem que ele faz ali, né? Era só isso que eu queria falar. Desculpa, Aline, por ter te interrompido. E o cara ganha muito dinheiro com isso, né, João? Muita grana. Tá rico. Muita grana mesmo. Mas tem gente para apoiar esse tipo de coisa, né? Então, vamos lá. Bom, tem até a canequinha, né? Que supostamente Jesus tomou água nela, né? A cumbuquinha lá. As sandálias que Jesus supostamente usava. É isso. Paulo deixou uma pergunta aqui. Existe alguma série ou filme? Tem documentário sobre os livros do Joseph Etchell. Shakespeare's Secret Messiah, se tu colocar no YouTube, tem um documentário maravilhoso sobre esse livro, mostrando ali detalhes. E tem o Caesar's Messiah, que é o Messias de César. Tem documentário também
mostrando detalhes dessa obra com vários pesquisadores debatendo, é bem interessante. Chegou aqui o Divino Flávio 76. Rapaz, Érica, se eu for falar assim como tu fala, não sai, minha língua enrola, não sai não. Ah, como assim, em inglês? Até uns nomes aí judaicos eu enrola a minha língua quando eu vou falar. Dá uma. Mas vamos lá. Será que dá tempo da gente falar dos Jesuses da história? Acho Dá que tempo, dá, né? sim, dá. A gente Vamos dá lá, tempo então. aí 35 minutos. Tem? Aí, Então dá tempo. aí vamos logo deixar uma segunda parte. Eu tenho certeza que vai ter segunda, terceira, quarta, tá bom? E agora eu entrei Beleza. nesse mundo de live agora, vamos para frente agora. Tem hora que eu fico meio esmorecido, dá vontade de parar com tudo, aí a Érica vai lá falar Não. alguma coisa, alguém manda um... Eu sei Aí, como é, João. Às aí vezes a entra no gente barco fica. de novo. É porque a gente estuda tanto, a gente trabalha tanto, é uma correria, tem que Correria, preparar né? live, material, tem que escrever. E aí a gente às vezes não sente que é tão valorizado e acaba que cansa, né? Eu peguei aqui alguns Jesuses, né, da história. Paulo deixou só uma pergunta aqui, acho que é para a Érica. Como é o nome do primeiro documentário? Do Eu primeiro vou documentário? escrever no chat, eu acho que é melhor eu escrevendo, né? Vou escrever. Então vamos lá, Nindy. Vamos lá. Então, em Flávio José, ele fala de alguns Jesus, né? Tem vários Jesus que ele fala ali. Mas nenhum Jesus de Nazaré, que era aquele Jesus que fez aquele milagre todo e tal. E tem alguns Jesus também antes da Era Comum. Né? Então, vou falar um pouco deles aqui. Quem era esse sujeito? Né? Então, o primeiro é Jesus ben Sirac. Acho que é assim, Sirac. Ele foi o autor do livro de Sirac, ou Sirá, ou A Sabedoria de Jesus. Isso em 180 antes da era de César. E aí também. Pode falar. Esse livro está na Bíblia Católica, viu? E o Lutero É, tirou. pois é. Aí tem também o Jesus ben Pantira. Esse aqui, ele era milagreiro durante o reinado de Alexandre, o rei Alexandre. Em 106, imperador ou rei, que seja, né? 106 a 79 da Era Comum. Esse camarada aqui, né? Esse Jesus Ben Padira. E aí ele lançou uma profecia, né, sobre o fim dos tempos. Ofendeu esse rei, que esse rei era muito mau, né? E o rei acabou tirando a vida dele ali e pendurou ele numa árvore em véspera de Páscoa. Depois tem o Jesus Ben Anania. Esse é a partir de 62 da era de César. Esse Jesus, ele causou distúrbios em Jerusalém. Com um repetido mantra, esse aqui eu dou risada toda vez que eu leio. Então ele ficava, piedade para a cidade, vagamente profetizou, né? Vagamente ele profetizou. E ele dizia assim, ó, uma voz do leste, uma voz do oeste, uma voz do contra Jerusalém. Então ele parecia um louco ali pela cidade ali falando, né, dando essa profecia contra Jerusalém ali. Aí, o que acontece? Ele importunou tanto que ele foi preso, chicoteado pelos romanos, e aí foi solto como um louco inofensivo, né? Mas ele morreu durante o cerco de Jerusalém, atingido por uma pedra, atirado por uma catapulta romana. Né? E tem o Jesus bem Safate, ou Zafate. Esse já é de 68 depois de César. E a história conta que ele causou estragos na Galileia, dirigiu os rebeldes em Tiberíades, quando a cidade estava caindo sobre as legiões de Vespasiano.
E ele fugiu para o norte, né, no Mar da Galileia. Aí tem mais, olha só, tem mais Jesus. Esse aqui é Jesus ben Gamala. Ele é de 68 a 69 depois de César. Ele era um líder do Partido pela Paz na Guerra Civil que dilacerou a Judéia. A partir das muralhas de Jerusalém, tinha protestado contra os edomitas sitiantes, liderado por Tiago e João, filhos de Susa. E só que de nada serviu, né? Quando os edomitas tomaram os muros. Tiago e João, filho de quem? Susa. Pois é, né? Aí o apologeta desinformador, ele pega os dois camaradas e ele consegue jogar como se fosse para Jesus de Nazaré, porque ele não vai falar o nome da mãe. Ele omite o nome da mãe. Exato. Entendeu? Eu já vi alguns fazerem esse malabarismo, né? Só que a história não deixa, né? Quem está ali pesquisando, tem conhecimento, eles não conseguem, né, enganar. Aí, quando os edomitas, a história continua aqui, quando os edomitas tomaram os muros, ele foi assassinado e seus restos jogados aos cães e aves, né? O Jesus ben Gamala. E tem o Jesus ben Tebuter, um clérigo que durante a capitalização final da parte alta da cidade, em 69 depois de César, se salvou. Olha só, esse aqui também era outro espertinho. Se salvou por entregar os tesouros do templo, que incluíam 2 castiçais sagrados, cálices de ouro puro, cortinas e hábitos sagrados dos sacerdotes. O espólio foi destaque no triunfo comemorado por Vespasiano e seu filho Tito. E, por fim, o único Jesus crucificado, que foi o Ben State. Era um agitador judeu que causou dores de cabeça para os romanos no início do século II. Ele encontrou seu fim na cidade de Lídia, 20 km de Jerusalém, nas mãos de uma equipe de crucificação romana por volta do cerco de Jerusalém, né? E nessa mesma matança aí, né? Nesse mesmo dia que esse Jesus foi crucificado, mais de 500 prisioneiros, né? Foi crucificado também, na frente da muralha ali da cidade. E dentre esses crucificados tinha muitos heróis, né? Com o nome de Jesus, mas nenhum deles estava ali. O herói que hoje a gente tem aí, que é o Jesus, né, de Nazaré. Nenhum Jesus de Nazaré. Alguns desses Jesuses aí que você citou eram contra judeus? Em muitos momentos, alguns eram assim, judeus, outros eram meio que contra, é isso? Na realidade aqui, olha, era assim, digamos aqui, Érica, que seriam líderes de guerra, né? Alguns deles eram líderes de guerra. Vamos supor, às vezes tinha um líder de guerra que era romano, que era um Jesus, mas, por algum motivo, ele passava para outro lado, vamos dizer, tipo José, né? Tinha oportunidade, ele via oportunidade, então ele traía ali, né? Ele traía o seu lado e ia para o outro lado, e aí era pego. Aqui, como foi pego esse Jesus aqui, Ben State, né? Que ele, no fim das contas, ele começou a dar dor de cabeça para o romano, mas ele não deixou, ele era um Jesus, né? Mas ele não deixou de ser Jesus depois que ele passou para o outro lado, né? Que ele era um líder ali de guerra. Né? Entendi. É bem, uma história bem, era uma, pode falar, Érica. Não, ia só responder aqui o Kleber Tavares. Mas se você ainda for falar alguma coisa, eu deixo para depois. Não, aí é só para acabar mesmo, para dar fim nas minhas correlações, que antigamente havia muitas traições, né?
um grupo para o outro, de um líder para o outro. Então, provavelmente, algum desses Jesus aqui fez isso, né? Traiu ali o seu grupo ali, o seu povo ali, o seu rei, o seu imperador. E é isso. O Kleber colocou... eu quero dar créditos aqui. Deixa eu dar créditos aqui aos livros. Deixa eu ver aqui. Só um minutinho. Deixa eu pegar aqui. Rapidez. Créditos aos autores dos livros aqui. O César Francisco Raimundo Lelo, entre o Apocalipse e Flávio Josefo. E o livro Jesus Cristo é uma Farsa. Esse autor desse livro, tu não lembra, né? Não lembro quem é o autor. Então era para saber o autor. Procurei lá, mas não encontrei. Eu pesquisei, mas não encontrei nada sobre esse livro. Também não. Deixa eu só responder aqui. O Kleber colocou que, segundo o Alcorão, Jesus não foi crucificado como os cristãos pensam. Segundo o que eu já aprendi, Jesus era um profeta no Alcorão, né? E ele não teve essa questão de crucificação, ressurreição, e ele está no segundo céu. Segundo céu, eu acho que tá correto. Segundo céu, que tem aquela questão que ele vai voltar, né, e tudo mais. Segundo Paulo também. Segundo Paulo, a narrativa de Paulo é que Jesus foi enforcado. Enforcado. Quando ele fala assim, lá em Gálatas 2:10, se eu não me engano, ele diz que ele morre uma morte lá, né, pelo pecado das pessoas, e ele é levado como maldito de Deus. E ali a narrativa, ela joga para o Antigo Testamento, tá entendendo? Que o homem, quando ele era enforcado, quando ele vinha ter a pena capital de enforcamento, ele não deveria ficar pendurado até o final do dia. Ele tinha que ser tirado, daí está em Deuteronômio, essa lei aí. E o homem tinha que ser tirado dali, tá entendendo? Ele não poderia ficar enforcado ali. Então, o mesmo vocábulo traduzido para o grego que Paulo usa, ele fala que Jesus foi enforcado em um madeiro e não crucificado. Está em Gálatas 2:10 ou 3:10, uma coisa assim. Entende? Então, provar esse Jesus de Nazaré, o Jesus da Bíblia, fica complicado até dentro da própria Bíblia, né? Paulo também diz que Jesus era nascido de mulher, ou seja, ele foi gerado entre homem e mulher, entre pai e mãe. Então, ele não tinha essa visão de Jesus de um nascimento virginal, tá entendendo? Sobrenatural. Sobrenatural. E sem contar também que a gente observa tudo isso, que são criações, são construções, são personagens. Quando a gente vê que Paulo ele afirma que ele era fariseu. Então, como era que ele era fariseu, ele ia nas festas judaicas e não fala nada de Jesus histórico. Ele só fala de um Jesus que apareceu para ele. Aí a gente também tem Gamaliel. Gamaliel, que está lá em Atos capítulo 5, que ele ali menciona não conhecer Jesus, ele era um nasci. Ele presidiu o Sinédrio farisaico do ano 20 ao ano 50, ou seja, ele deveria ser o presidente do julgamento de Jesus de Nazaré. Mas ele nada fala e ele não conhece esse camarada. Ele cita dois camaradas que lançam um motim. Eu pensei que a Lindy ia falar deles, que era o Judas e o Teudas. Inclusive, tem até um anacronismo ali. Ele coloca Teudas antes, né? O Teudas é depois. Então, dentro da própria escrito bíblico, a gente consegue ver que são pessoas que estão desenvolvendo uma teologia, né? Estão criando algo escrito para uma classe que está se apoderando disso. E aí é que vai ter eu quero fazer uma live com vocês sobre os concílios, para a gente entender um pouco isso. É os concílios que vai fazer toda essa roupagem, tudinho, porque a gente sabe, eu já vi muito ela falar disso, porque quem vence a batalha é a ortodoxia. Então, as pessoas que eu costumo falar, quando as pessoas vêm me perguntar, porque eu já fui um cara imaturo. Quando a gente entra nessa linha do conhecimento, a gente quer
que todo mundo aprenda. E nisso a gente acaba fazendo inimizades. Eu estava conversando ontem na live isso com o Luiz Fernando. E eu aprendi com Chagas e com Armando uma coisa que eles me falaram uma vez. Se me perguntarem, eu falo. Se não me perguntarem, a nossa vida é normal. Eu sou um barbeiro e o camarada lá é um cristão. Porque a gente acaba perdendo, eu não sei com vocês, mas eu perdi muita amizade tentando mostrar às pessoas essa farsa, né? E eu perdi muita amizade com isso. Quando Amizade a gente boa. começa a desmistificar tudo isso, a gente entra em várias religiões. Eu perdi muitas amizades. Até pessoas da minha família me olham meio assim. Meus, entende? Então, eu tenho certeza que aconteceu com vocês também. Mas... Pode falar, gente. Pode falar. No meu caso, eu não perdi. Eu não perdi amizades, porque eu sou uma pessoa meio que eu não tenho muitas amizades, mas eu entrei muito em conflito com a minha família. Demais. Mas hoje eu vejo que eu estava completamente errada. A gente não deve fazer isso, né? Todas as pessoas têm o seu tempo. Ou elas vão ter, ou elas não vão ter. Então, a gente não tem que ficar ali forçando nada, né? Mas eu tive um progresso muito grande ali na família. Eu ainda consegui ter um progresso muito grande, mostrando ali a realidade. Então, alguns conseguem, né, hoje enxergar algumas coisas. A minha mãe, principalmente, não é mais fanática. Ela conseguiu e ela consegue hoje ser mais esperta, né? E eu ficava, puxa vida, mas minha mãe é tão inteligente, caramba, tão culta, né? Como que ela conseguiu ser enganada por esse, né? Então eu ficava na cabeça dela, na mente, jogava aquele monte de material no grupo. Hoje eu olho e falo, caramba, eu olho para trás e falo, puxa, mas não era desse jeito, não é assim, né? Não é assim que se faz. E aí a gente fica brigando. Vamos supor, nós estamos aqui na live. Daqui a pouco entra um evangélico aqui. Aí começa a surtar. A paciência da gente tem que ser 100%. Por quê? Porque nós fomos assim, principalmente eu e o Arinaldo. A gente foi assim quando a gente queria enfiar na cabeça da pessoa que aquilo ali tudo era uma farsa, não é? Então a gente não tem muito diferença desse crente que entra ali, desse evangélico que entra ali surtando. A gente não tem muita diferença. Então a gente tem que ter muita paciência. Porque a desconstrução dói. É extremamente dolorida. Aí te causa como é que fala? Uma crise existencial muito grande. Você começa a olhar para os lados e pensar, puxa, antes eu tinha Deus, eu tinha Jesus para cuidar de mim, e agora? Como é que vai ser a minha vida? Como é que eu vou fazer? Então você começa a ter aquela crise, né, existencial. Então a gente não pode forçar de jeito nenhum. Não força, porque eu costumo dizer, João e Érica, que tem pessoas que se forçar aquilo ali e elas abrir a mente do nada, é muito provável que ela vai ter uma depressão e, olha, é muito perigoso a pessoa querer dar cabo até da própria vida. Porque eu já vi isso, pessoas entrar em depressão e ficar lá embaixo mesmo, né? Então é muito perigoso. Às vezes, quando o tema é muito, digamos, muito pesado, eu já aviso na live, olha, a live não é para quem está gostando de ficar no cristianismo. Se você está lá, está ótimo para você, continue lá. Nem assista a live. A live é para aqueles que estão ali querendo sair, né? Não para aqueles que estão gostando ali, está ótimo. A minha mãe, Lindy, ela já foi mais, né, assim, bem cristã mesmo, católica, né? Mas nada, assim, nunca foi fanática e nunca me obrigou também. Mas eu noto que ela mudou muito. Ela me acompanha, né? Acompanha todos nós e ela caladinha ali, só observando, e ela mudou muito. Ela vem questionando algumas coisas, entendendo que não é daquela forma que está ali, né? O porquê dessas construções, dessas narrativas, né? Então ela vem mudando, só que ela sempre quando ela me liga, né? Ela, olha, cuidado quando você vai abordar. Tenha calma, tenha cautela, né? Ela é bem calma, mais do que eu até.
Aí, calma, vá com calma, tenha calma. Ela morre de medo, assim, porque, né, sabe que o pessoal vem para cima, principalmente quando a gente começa a desmistificar algumas questões sérias ali do Antigo Testamento, por exemplo, né, que tem muita gente que acredita naquilo ali, né, enfim, e acredita nesses mitos, né, nesses personagens. E ela sempre fala, tenha cuidado, faça, mas sempre com muita cautela, porque ela tem medo de virem, tipo, me atacar, né, essas coisas. Eu quero só responder aqui o Paulo, que ele falou do Pandera, né? O Pandera é um dos Jesuses do Talmud, não existe só um Jesus no Talmud. Até expliquei para a Érica antes de ontem, se não me engano. Não existe um único Jesus no Talmud. O Pandera, ele é citado, ele é filho de uma mulher chamada Miriam, ou Míria, né, que teve ali um caso com o Pandera, que era um soldado romano, e ela era cabeleireira, segundo essas fontes. E o Panderi, né, perguntou se era o Jesus ben Pandera, o Pandira, que o Lutero acreditava, né? Alguns dobrou aqui a língua. Alguns estudiosos afirmam que era esse Jesus ben Pandera, né? Que Jesus veio de uma relação, de uma traição entre Maria e um soldado chamado Pandira, né? E aí nasceu esse Jesus ben Pandira. Outros dizem que ela foi estuprada ali por conta dos soldados romanos estarem ali controlando a Judéia, né? José deu uma cochilada lá e o camarada foi lá e estuprou ela. Então são pessoas que comentam, né, a respeito dessa situação. Eu não estou aqui afirmando nada, nem entro nesse mérito de tentar afirmar algo que não estava lá. Mas é isso mesmo. Segundo alguns estudiosos falam que o Lutero ele acreditava nesse Jesus ben Pandira, né, que nasce dessa Miriam ou Mira com um soldado romano chamado Pantera, uma coisa assim. Mas eu não estou aqui afirmando nada, nem afirmando. Como o Francis colocou, Jesus dos Evangelhos no Talmud seria o que estava no inferno. Ele estava no inferno, lá no Talmud, ele está no inferno com Tito Flávio e acho que Balaão, né?